E agora sim, a gente volta a falar sobre o caso Daniel Alves. Lateral direito segue preso preventivamente na Espanha, sem direito à fiança. Vamos falar antes agora com o Renan Fiuza, nosso repórter, que vai atualizar para a gente qual que é a situação do brasileiro de momento. Daqui a pouquinho, então, o Renan vai trazer as informações para a gente. Antes, eu vou conversar, então, com o doutor Leonardo Pantaleão, ele que é advogado criminalista, para a gente falar sobre os principais pontos desse caso envolvendo o lateral direito. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria participar do programa, conversar com você e com todos que nos acompanham. Muitas dúvidas, né, doutor Pantaleão? Inclusive, quando a gente noticiou aqui em Breaking News a prisão de Daniel Alves, muito nos perguntamos com relação aos motivos que levaram àquela detenção. Porque, segundo a assessoria do atleta, ele teria prestado depoimento de forma voluntária e acabou sendo preso. O que justifica essa prisão do jogador? A legislação espanhola, o Código de Processo Penal da Espanha, permite a decretação de uma prisão preventiva quando o Poder Judiciário encontra elementos que a autorizam. No caso específico do Daniel Alves, pelo que se tem notícias, a juíza entendeu que existe ali a possibilidade dele se ausentar do país e, consequentemente, frustrar a eventual aplicação da lei penal no caso de futura condenação. E também um segundo ponto que pesou bastante para essa decisão foi que, aparentemente, já existem indícios veementes de que ele seja o responsável pela prática daquela conduta delitiva, daquele comportamento criminoso. Então, esses dois elementos principais é que fundamentaram a decisão do Poder Judiciário espanhol no sentido de determinar a prisão preventiva do Daniel Alves. Doutor, é grave uma suspeita como essa. E o senhor, logo na sua primeira colocação, destaca como a legislação espanhola trabalha em caso de suspeita de agressão sexual. Quais são os pontos de convergência entre a legislação brasileira e a legislação espanhola em casos de crime de abuso de agressão sexual? Olha, nós temos um primeiro ponto que é fundamental, em que as duas legislações elas se unem, quando se leva em consideração a eventual ausência de consentimento por parte do parceiro ou da parceira para a prática de atos de natureza libidinosa. Existindo ou não, em ambos os casos, existindo ou não, a relação sexual propriamente dita. Então, o principal ponto que leva-se em consideração para que aquele comportamento seja considerado juridicamente uma agressão sexual é a ausência de um consentimento expresso por parte do parceiro ou da parceira. Isso remete até à ideia de que não necessariamente a agressão sexual pressupõe o emprego de violência física do agente contra a vítima. Basta que ela não tenha manifestado, repito, de forma expressa, atos que demonstrassem que ela assentia, consentia com aquele comportamento. Esse é o principal ponto de convergência entre as legislações, tanto do Brasil quanto da Espanha, que de uma forma recente, inclusive no caso da Espanha, acabou com aquela distinção entre o abuso sexual e a agressão sexual. Havendo ausência de consentimento, independentemente de violência física empregada, é uma agressão sexual e, por essa razão, o crime é bastante grave caso seja demonstrado de fato. Agora, doutora, a mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual, ela teria sinalizado que não gostaria de uma indenização financeira. É uma questão da área civil, mas que pode interferir no processo penal? Não, são responsabilidades diferentes. Toda vez que você pratica um ato considerado criminoso, o indivíduo acaba tendo possibilidade de responder tanto na esfera criminal, caso demonstrada a sua culpa, caso demonstrada a sua responsabilidade penal, quanto na esfera civil, como uma indenização em decorrência daquele ato. Na esfera civil, esse é um comportamento, uma decisão exclusiva da vítima. A vítima opta ou não por levar adiante um eventual ressarcimento. Já na esfera penal, não, porque o Estado propriamente dito tem o interesse de punir o indivíduo que praticou aquele comportamento gerador de um desassossego social, para evitar que isso venha a acontecer repetidamente. Doutor Pantaleão, a gente está diante de um caso que teria ocorrido numa boate na Espanha. Daniel Alves mora no México e ele é brasileiro.
Alguma possibilidade de mudança de competência, por exemplo, transferir o jogador para a prisão em outro país? A princípio, não, porque normalmente segue-se as regras referentes à soberania do país e à territorialidade do local onde foi praticado o crime. Então, se o crime foi praticado no território espanhol, a prevalência absoluta é de que a lei espanhola é que acabe trazendo as consequências criminais daquele comportamento e, consequentemente, ele cumpra a pena no território espanhol, local onde supostamente o delito foi cometido. Vamos lá, doutor. Quais são os próximos passos? A partir desse depoimento que, segundo a defesa do jogador, foi prestado de forma voluntária, nesse momento ele está detido, o que acontece daqui para frente? Olha, a princípio, o que me parece que vai ocorrer é que a defesa vai tentar um novo depoimento perante a justiça para tentar desconstruir essa impressão de que ele poderia eventualmente fugir do país para se frustrar uma aplicação da lei penal. Ela vai tentar amenizar um pouquinho aquele ambiente desconfortável de eventuais contradições no depoimento dele. Então, a ideia, num primeiro momento, é fazer com que ele aguarde esse julgamento em liberdade. Caso isso não ocorra, ele pode permanecer em liberdade por um período de em prisão preventiva, num período de até 2 anos até o julgamento. Caso esse julgamento, aí sim, não ocorra nesse período de 2 anos, aí ele é colocado em liberdade para aguardar, de fato, uma decisão do Poder Judiciário fora do sistema prisional. Caso condenado, Daniel Alves fica sujeito a qual penalidade, doutor? Olha, considerando a nova lei espanhola, que ela entrou em vigor em setembro de 2022, para esse crime de agressão sexual é uma pena que, a depender das características, das circunstâncias do caso concreto, ela pode chegar a uma dosimetria de até 15 anos de prisão. Essa é uma expectativa pesada, sem dúvida alguma, em relação a esse tipo de comportamento, e é aquilo que deve estar afligindo sobremaneira não só a defesa, mas também o próprio Daniel Alves. Doutor, para a gente encerrar, quero abusar um pouco da sua experiência enquanto advogado criminalista. Diante de tudo o que temos notícia, com base principalmente no que a imprensa espanhola vem noticiando, quão grave é a situação de Daniel Alves? Olha, hoje, pelo que se noticia, existem indícios fortes de que a verossimilhança das alegações da vítima, elas guardam, de fato, uma razoabilidade. Claro que isso tudo vai ser provado durante uma eventual instrução processual. Na instrução processual, no curso de uma futura ação penal, caso de fato ocorra, nós tenhamos a produção de provas pela acusação, pela defesa, para que eventualmente no final a justiça possa então entender qual dos dois lados trouxe argumentos mais convincentes. Mas sem dúvida alguma, hoje, no atual momento, eu entendo que a acusação prevalece por conta de imagens obtidas, por conta de depoimento de testemunhas, o próprio depoimento contundente da vítima e, em contrapartida, uma oscilação de versão por parte do Daniel Alves, o que sem dúvida prejudica um pouco a credibilidade daquilo que ele vem alegando. Doutor Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, nessa conversa conosco aqui no CNN Novo Dia. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Bem, é isso. Então, vamos falar mais sobre o caso Daniel Alves com o Renan Fiuza, como prometido, para ele atualizar para a gente. Renan, a gente trouxe aqui os principais pontos com relação ao andamento das investigações, com relação ao processo penal, inclusive trazendo a declaração de sinalização da vítima de que não queria uma indenização financeira, abriria mão disso. Agora a gente vai atualizar o que temos de momento com relação ao caso Daniel Alves. Renan, me escuta? Bom dia para você. Agora sim, Renan Fiuza aqui na tela. Renan, então vamos lá. Daniel Alves segue detido. Há uma expectativa para um novo depoimento. Informação já confirmada pela defesa do atleta. Tem alguma data prevista?
Oi, Carol, tudo bem? Mais uma vez, ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo que está com a gente na CNN. Essa é agora a grande expectativa, né? Se Daniel Alves vai conseguir realmente depor mais uma vez. Esse foi um pedido feito que partiu do jogador e aí, obviamente, a sequência por meio da sua defesa, mais um pedido feito à juíza, que agora a gente está aguardando o próximo passo, se Dani Alves vai conseguir mais uma vez depor. A gente ouviu o especialista agora há pouco trazendo detalhes importantíssimos, né? Principalmente com relação à negativa da vítima, dessa mulher que acusa o jogador de agressão sexual, que ela não quer nenhuma compensação financeira, não quer dinheiro, não quer indenização referente ao caso. Ela quer que a justiça espanhola cumpra, né, com o seu dever, quer sim que o jogador cumpra a pena diante aí da gravidade do ato que ela está o acusando. Então, portanto, a gente está acompanhando os desdobramentos, os próximos passos dessa investigação. Então, são esses dois pontos. E a gente acabou de ouvir o doutor dizendo, olha, não muda em absolutamente nada o curso da investigação e também a prisão preventiva, o fato dela abrir mão de qualquer compensação financeira. Na esfera, até separei aqui um trecho que acho que vale a gente ressaltar, né? Na esfera penal não muda em nada, o processo segue exatamente igual, justamente depois que ela falou que não quer dinheiro, mas com relação à aplicação da pena, isso sim continua, o processo segue a investigação e como a gente ouviu também o doutor dizendo, né, tem alguns pontos que fizeram com que a juíza se baseasse, né, nesse pedido de prisão, alguns pontos como laudos técnicos, imagens de monitoramento, entre tantos outros pontos que foram apontados e abordados pelo doutor. Então a gente segue monitorando, segue acompanhando e com certeza a gente trará novidades em breve aqui na CNN Brasil. Carol.